Olá, boa noite. Boa noite, querido Revalidando. Boa noite para quem está entrando aqui. Vamos hoje para mais uma live rápida de alguns temas quentes para prova prática de revalidação INEP, né? E hoje a gente vai falar sobre dois temas, na verdade. Um deles vamos falar sobre infecção do sítio cirúrgico superficial e o outro tema, não menos importante, é endocardite infecciosa. Então, estou guardando um minutinho só para deixar o pessoal entrar, né? Para quem tiver interesse, se tiver algum problema com o som, peço que avisem aqui, por favor. E também no decorrer dessa live, se quiserem deixar uma pergunta aqui no chat, tentarei acompanhar para responder também, tá bem? Bom, vamos então falar sobre infecção do sítio cirúrgico superficial, tá? Primeiramente, a infecção do sítio cirúrgico em si é uma das complicações mais prevalentes do pós-operatório. E essa é uma complicação que está relacionada com uma grande morbimortalidade ao pós-procedimento, né? Definição da infecção do sítio cirúrgico. Qual é a definição? É presença de sinais clínicos de infecção na incisão cirúrgica ou no local da operação, dentro de 30 dias a 1 ano após a cirurgia. Nesse último caso, a gente vai considerar mais cirurgias que envolvem a colocação de implantes, de próteses, ou seja, corpos estranhos, né? Quando a gente tem o desenvolvimento da infecção num tempo mais longo, né? Então, classificação da infecção do sítio cirúrgico é pela localização. A gente pode ter uma infecção superficial, profunda. Então, infecção do sítio cirúrgico superficial, ela envolve pele e tecido subcutâneo até o nível da fáscia muscular. Agora, a infecção do sítio cirúrgico profunda vai envolver os tecidos mais profundos, como músculos, né? E também a gente tem outra classificação, já em relação do tempo, né, de desenvolvimento. Então, tem infecção do sítio cirúrgico precoce e tardia. A precoce, ela acontece nas primeiras 30 dias, né? E normalmente é decorrente da contaminação no momento do procedimento cirúrgico. Já a infecção do sítio cirúrgico tardia, ela se desenvolve após 30 dias até 1 ano, né? Mais ou menos. E aí ela pode ser por uma infecção após alta hospitalar, né? O desenvolvimento de uma infecção após alta hospitalar. Ou também pela presença de corpos estranhos deixados no procedimento cirúrgico, tá? E também é bem provável que essa infecção se desenvolva numa cirurgia que envolveu a colocação de implante, de prótese, certo? Qual é a clínica, como a gente define, né, dá o diagnóstico de infecção do sítio cirúrgico? A clínica, ela envolve a presença de sinais flogísticos, certo? Que a gente sabe, hiperemia, vermelhidão, né? Edema, pode estar no local desse sítio cirúrgico, um calor, né? Hipertermia local também, né? Pode ter presença de flutuação, presença de saída de secreção purulenta pela ferida operatória, né? Dor localizada, o paciente pode estar sentindo também, tá? E temos também os sintomas, sinais mais sistêmicos, por exemplo, a febre e calafrios que desenvolvem no quinto, sexto dia do procedimento cirúrgico, tá? E tem também, podemos solicitar algum exame, principalmente hemograma, que vai demonstrar esse quadro, né, desenvolvimento de um quadro infeccioso, com aumento de leucocitose, com desvio de
de leucócitos para a esquerda, né? E aumento de PCR, né? De proteína C reativa. Tá? Lembrando aqui, dentro de um contexto de infecção do sítio cirúrgico, a gente tem que lembrar também de um quadro clínico de fascite necrosante, que é normalmente causado pelo agente Streptococcus pyogenes, tá? E também pode ser por Staphylo aureus, são esses dois agentes etiológicos, e se apresenta com febre nas primeiras 24 horas, tá? Formação de bolhas na pele com desenvolvimento de necrose e uma dor que o paciente vai sentir desproporcionalmente ao exame físico, né? Às vezes a gente faz exame físico, não encontra tantos sinais de infecção de quanto o paciente relata está sentindo essa dor. Então, lembrar de um quadro de fascite necrosante, tá? E agora vamos falar sobre o tratamento da infecção do sítio cirúrgico superficial, tá? Qual que é o principal tratamento? Você não vai colocar, quando for responder sua questão, no primeiro lugar, terapia antimicrobiana, por mais que seja uma infecção, tá? Essa é uma questão, uma resposta não é totalmente adequada. Primeiro, a gente vai ter que fazer a abertura dos pontos da ferida operatória, tá? E realizar, se precisar, drenagem, né? Se tiver algum abscesso, tá? Vamos fazer, após a abertura desses pontos, a gente vai fazer curativos diários com irrigação com sorinho fisiológico, tá? Nesse local, e avaliação também para um possível desbritamento cirúrgico, tá? Se for necessário, né? Agora, sobre terapia antimicrobiana, a gente vai prescrever para todo mundo? E aqui a resposta é não é para todo mundo, tá? Porque às vezes o paciente vai apresentar apenas sinais locais que já com essa conduta prévia de abertura dos pontos, né? Uma drenagem já vai resolver, né? Agora, a antibiótico-terapia vamos indicar para quem vai ter manifestações sistêmicas, para quem vai apresentar um quadro de celulite, certo? Então, aqui a gente encerra nosso resuminho, né? Sobre a infecção do sítio cirúrgico, tá? Então, bem pontual, bem rápido. E agora vamos para o segundo tema, né, da nossa live, que é um pouquinho mais amplo, tem várias coisas para falar, tá? Mas trouxe apenas um resuminho também, para não tomar muito tempo aqui. Então, vamos falar sobre endocardite infecciosa. Primeiramente, a incidência é aproximadamente de 3 a 15 casos a cada 100 mil pessoas ao ano, tá? E dentro do grupo populacional, homens, mulheres, entre os homens é mais prevalente do que entre as mulheres, tá? Sobre as causas da endocardite infecciosa. Nos países menos desenvolvidos, a causa mais prevalente, a etiologia mais prevalente é a doença reumática, tá? Já nos países mais desenvolvidos, a gente encontra como as causas mais prevalentes da endocardite infecciosa as alterações valvares degenerativas e também presença de próteses valvares, tá? Agora, fatores de risco do desenvolvimento da endocardite infecciosa. Idade maior que 60 anos, sexo masculino, que a gente já falou, incidência, né, prevalência é maior nos homens do que entre as mulheres, certo? Outros fatores de risco para desenvolvimento da endocardite infecciosa são uso de drogas injetáveis, a gente não pode esquecer sobre isso, uma má dentição ou infecção dentária, tá?
E os agentes etiológicos, os principais grupos agentes etiológicos da endocardite infecciosa são estafilococcus, estreptococo e enterococo, tá? Aí a gente tem também o grupo ASEC, né, que é uma sigla, né? Depois você vai procurar, né, porque vai ser não podemos fazer uma live grande, mas são bactérias, são um grupo de bactérias, né, diferentes, cada sigla vai representar uma bactéria, certo? Que são bactérias bacilo gram-negativos, né, que também podem ser responsáveis pela endocardite infecciosa, tá? Agora vamos falar sobre a clínica da endocardite infecciosa, que vai ajudar a diagnosticar. Em aproximadamente 90% dos casos, as pacientes têm febre, né? Com sintomas associados a sintomas de calafrio, de anorexia, de perda ponderal, tá? Endocardite infecciosa é um principal diagnóstico diferencial de uma febre de origem indeterminada. No quadro clínico podem estar presentes sintomas de mialgia, artralgia, cefaleia, dor abdominal, dispneia. Então é assim, um quadro clínico bem amplo, né? Não é nada muito específico, né? Mas aí a gente tem também diferença um pouquinho quando a endocardite infecciosa acomete lado esquerdo do coração, as câmaras esquerdas, ou lado direito do coração. Se for acometido mais lado esquerdo do coração, as câmaras esquerdas, em 85% dos casos, ou seja, é grande chance você encontrar algum sopro cardíaco, principalmente um sopro cardíaco novo, né? Bem importante, tá? Agora, quando está acometido mais lado direito, a gente vai ter apresentação, né, com sintomas mais pulmonares, como dispneia, como dor torácica, né, porque é mais acometida também, do lado direito, é a válvula tricúspide, tá, para você se lembrar, tá, e no lado esquerdo é uma válvula mitral, certo? Dentro do quadro clínico de endocardite infecciosa, tem alguns sinais assim, específicos que a prova gosta de cobrar, né? Principalmente a prova gosta de cobrar. Então, você vai ter que lembrar das lesões de Janeway, né? Que são máculas eritematosas na palma da mão e na planta do pé, tá? Essas lesões, elas são indolores, tá? E elas são causadas por micro abscessos, né? E tem também os nódulos de Osler, né? Aí, os nódulos de Osler são nódulos mais, assim, arroxeados, violáceos, certo? Que são localizados nas pontas dos dedos. Esses nódulos geralmente são bem doloridos, tá? Enquanto as lesões de Janeway, né, são uma apresentação mais vascular, os nódulos é uma apresentação causada por um efeito imunológico, certo? Então, tem uma oclusão vascular por microtrombo. E também vale a pena lembrar para a prova, quando a gente fala da endocardite infecciosa, alterações na retina, que são manchas de Roth, né? São hemorragias retinianas, tá? São lesões na retina. Essas lesões de Janeway, né, são mais específicos da fase aguda. Agora, quando surgem as manchas de Roth, os nódulos de Osler, já indica mais uma evolução mais prolongada, certo? Bom, no diagnóstico é muito importante, entre vários exames que a gente vai fazer, né, hemocultura, então você não pode esquecer, não é uma hemocultura, tá? São 3 amostras de sítios diferentes, de punções diferentes, coletadas com um intervalo de 30 minutos, tá? E também é importante que antes de antibiótico terapia, tá?
Hemocultura demora, né? Resultado para sair. Então, você vai iniciar uma antibiótico terapia empírica depois, mas depois de coletar as hemoculturas, 3 amostras. Para fazer o diagnóstico de endocardite infecciosa, a gente tem critérios de Duke, as quais foram um pouquinho modificados, teve uma última atualização em 2023, tá? Desses critérios de Duke, mas não mudou muita coisa, assim, bem pouquinho, né? Basicamente, o diagnóstico de endocardite infecciosa definido é baseado na presença de 2 critérios maiores, ou um maior mais 3 menores, ou 5 menores, tá? Nesses 3 casos, né, a gente pode fechar o diagnóstico de endocardite infecciosa, definir o diagnóstico, tá? Agora, tem também a possibilidade de falar sobre endocardite infecciosa provável. Nesse caso, a gente vai ter um critério maior e um menor, ou 3 menores, tá? Bom, quando a gente vai descartar? Quando o outro diagnóstico diferencial vai ser bem mais provável, né? E então vamos falar sobre esses critérios. Quais são critérios maiores, quais são menores? Veja só, os critérios maiores você vai definir da seguinte maneira: tem critério microbiológico, que é o quê? Que é basicamente baseado na hemocultura, né? Então você vai ter hemoculturas com presença de germes típicos, que a gente falou, estáfilo, estrepto, enterococo, né? Em 2 ou mais amostras de hemocultura, tá? Agora, se for germes menos evidentes, menos típicos, né? Atípicos, vamos dizer assim, por exemplo, no grupo ASEC, a gente tem que ter presença em 3 ou mais hemoculturas. Então, esse é um critério maior, critério microbiológico, tá? Outro critério maior é um critério laboratorial. E a gente vai falar sobre PCR para Coxiella, e para outras bactérias, que, por exemplo, Tropherium vipo, Bartonella, tá? Então, presença de PCR positivo. Terceiro critério é a imagem. A imagem que vai indicar, principalmente, ecocardio, transtorácico, transesofágico. Transesofágico é mais sensível, né, para isso. Outro tipo de exame de imagem, mas que vai identificar envolvimento valvular, tá? Ou presença de uma nova regurgitação na válvula, em alguma das válvulas, tá? Nesses novos critérios, apenas presença de um novo sopro ou mudança de sopro cardíaco não entra aqui no critério maior, tá? E o outro critério maior, a gente tem o critério cirúrgico, que a gente vai identificar, né, envolvimento das alterações nas válvulas, presença de vegetações, durante o procedimento cirúrgico intracardíaco, certo? Bom, esses foram os critérios maiores, tá? Critério microbiológico, laboratorial, de imagem e cirúrgico. Agora, vamos falar dos critérios menores. Quais são? Primeiro, você vai lembrar de febre, tá? Um sintoma muito comum, 90% dos casos, febre acima ou igual de 38 graus, tá? Outra coisa que você vai lembrar aqui são fatores de risco, predisposição, tá? Então, a história prévia de endocardite, um dos principais fatores de risco. Uso de drogas injetáveis, né? Doenças congênitas, cardíacas congênitas, tá? E cardiomiopatia hipertrófica, certo? Terceiro critério menor são fenômenos vasculares, e a gente falou das lesões de Janeway, né? Hemorragias retinianas, embolias arteriais, certo? Quarto critério, então, fenômenos vasculares, e tem fenômenos imunológicos, que são nódulos de Osler, né? Glomerulonefrite, fator reumatoide positivo,
né? O fator reumatoide, ele não identifica só artrite reumatoide, ele presente um monte de doenças, tá? Ele indica a alteração na imunidade, a alteração imunológica do organismo, né? Também podemos ter critério menor microbiológico quando a gente identifica umas bactérias que não são muito comuns, né, para desenvolvimento da endocardite infecciosa, ou também alteração no exame de imagem, que é uma alteração metabólica, né, no PET scan, certo? Bom, e aqui a gente definiu, né, por exemplo, fechamos o diagnóstico de endocardite infecciosa pelos nossos critérios, e aí a gente vai para o tratamento. Então, vamos lá. Como a gente vai conduzir o caso de endocardite infecciosa? Principalmente, terapia antimicrobiana, tá? Vamos monitorar esse paciente, monitorar a função da válvula acometida, principalmente, tá? Terapia antitrombótica, não esquecer, tá? Porque tem fenômenos trombóticos envolvidos no quadro clínico, tá? Avaliar potenciais fontes de infecção, então retirada, né, de algum dispositivo implantado que pode estar infeccionando, de um catéter, né? Então, avaliar e tratar, certo? E identificar um paciente que pode precisar de alguma intervenção cirúrgica, tá? Porque tem pacientes que exigem um procedimento cirúrgico nesses casos. E posteriormente, acompanhamento desses todos os pacientes, tá? E prevenção da endocardite infecciosa recorrente. Então, esses pacientes sempre vai ter uma maior atenção nossa em alguns casos, né, no decorrer da vida deles, certo? Bom, a terapia antimicrobiana, normalmente ela tem que ser guiada pela hemocultura, né? Para isso que a gente colhe hemoculturas, a gente vai fazer antibiograma dessas hemoculturas, mas até lá a gente vai instituir a terapia antimicrobiana de uma maneira de acordo com a válvula acometida, se é válvula nativa, se é válvula protética, né? Então, vamos instituir essa terapia. Como a gente vai definir? Normalmente, as válvulas nativas e na presença, pensando em germes típicos da endocardite infecciosa, que são os streptococos, né? Enterococo, a gente vai instituir uma terapia com droga do grupo penicilina, ampicilina ou até ceftriaxona, associado a gentamicina, tá? Agora, pacientes que utilizam drogas injetáveis, a gente já vai pensar em Staphylo aureus, né? E nesse caso, a gente tem que saber também se trata-se de um Staphylo aureus resistente à meticilina, MRCA, grupo, né? Ou não. Então, para os perfis que não são resistentes à meticilina, a gente pode utilizar a oxacilina como droga de escolha. Para aqueles que são resistentes, a droga de escolha vai ser vancomicina. Nesses casos, os dois casos, né? Tanto que a gente utiliza oxacilina ou vancomicina, é importante lembrar que a associação da gentamicina não é feita de rotina, tá? Porque vai levar a maior risco de alterações renais, de envolvimento renal, tá? Bom, e o tratamento, duração de tratamento é bem longo, é cerca de 4 a 6 semanas, né? Isso a gente fala do tratamento da válvula nativa, no endocardite infecciosa da válvula nativa, com germes típicos, porque às vezes até podemos estar prolongando um pouco mais. Agora, se for válvula protética, se a prótese tiver menos de 1 ano, a gente vai pensar em cobrir Staphylococcus negativa, tá? Então, a gente vai, aqui nesses casos, especificamente nesses casos, a gente vai associar vanco com gentamicina, tá? Mesmo que eles tenham esse perfil de causar alterações renais não desejáveis, tá?
Então, a gente vai associar e a gente vai acompanhar esses pacientes. Outro ponto importante que a gente tem que estar falando aqui é quando indicar o tratamento cirúrgico para o nosso paciente com endocardite infecciosa. E nesses casos, a gente vai estar indicando quando está presente uma insuficiência cardíaca, quando bacteremia que ela não melhora, ela persiste 5, 7 dias após o início de antibiótico terapia, tá? Então, a gente vai avaliar e vai indicar essa desbridamento cirúrgico, tá? Tratamento cirúrgico. Já sobre prevenção, a profilaxia com antibiótico, a gente vai indicar para os pacientes que têm alto risco, né, de desenvolver essa endocardite infecciosa. São pacientes com endocardite infecciosa prévia, que já tiveram um episódio. São pacientes que têm a prótese valvar, tá? Mesmo que não tenham um episódio prévio de endocardite infecciosa, a gente vai fazer profilaxia. E as pacientes que têm a cardiopatia cianótica, tá? E a profilaxia está indicada nesses grupos, nos casos, quando estamos realizando procedimento cirúrgico que vai envolver a mucosa bucal, vai perfurar a mucosa bucal, mucosa do trato gastrointestinal, respiratório ou geniturinário. E aí, nesses casos, a opção de profilaxia, a opção de escolha é a amoxicilina de 2 gramas, apenas amoxicilina, tá? 2 gramas via oral em dose única, 30 minutos antes do procedimento, certo? Bom, então aqui a gente vai estar encerrando a nossa discussão, a nossa live sobre os principais pontos da endocardite infecciosa, né? Então, a gente conseguiu falar até bastante coisas importantes, certo? E vou estar desejando a todos vocês os ótimos estudos, tá? Ótima preparação para a prova de vocês, tá? E estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Um beijo no coração de todos vocês.